Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família nesse momento. Estamos de volta aqui no canal com todo amor e carinho para trazer a palavra de Deus ao teu coração neste momento. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. No vídeo de hoje, eu quero trazer para você as 7 bênçãos do batismo no Espírito Santo. E eu quero te pedir que você assista até o final, porque no final deste vídeo eu vou te mostrar como você deve buscar o batismo no Espírito Santo de forma correta. Tudo isso no vídeo de hoje. Bora lá! Muito bem, meus queridos, como eu falei no início, hoje o nosso assunto é o batismo no Espírito Santo. Amém? Se você tem dúvidas sobre este assunto, fique aqui que você vai aprender. O batismo no Espírito Santo, ele pode ser identificado por duas maneiras distintas. A primeira, eu vou te falar, que é na conversão. Na conversão, por que na conversão? Na conversão, quando a pessoa ela se converte ao Senhor Jesus, ela se arrepende dos seus pecados, ela já tem em si o Espírito Santo. E a segunda é aquela manifestação poderosa de poder que todos nós podemos encontrar na Bíblia, e eu quero te trazer aqui as 7 bênçãos do batismo no Espírito Santo. Tá bom? Falando um pouquinho da primeira, na conversão, que começa a partir do arrependimento da pessoa, nós podemos conferir isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, e o verso de número 13. A primeira bênção do batismo no Espírito Santo, nós vamos falar de 3 bênçãos da conversão e mais 4 bênçãos do batismo no Espírito Santo com poder. Amém? Olha, a primeira bênção, você tem certeza que é salvo. O Espírito Santo, ele nos garante que nós fomos perdoados e que agora somos filhos de Deus. Romanos, no capítulo 8 e o verso de número 16, vai dizer assim, ó, se você tiver a sua Bíblia, pegue aí, porque é importante você acompanhar as passagens que eu vou te passar aqui. Tá bom? Para você acompanhar comigo, eu tenho certeza que o Espírito Santo irá tocar no teu coração. Amém? Ó, Romanos capítulo 8 e o verso de número 16 diz assim, ó, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em nós. Paulo vai dizer aos Romanos, olha, o Espírito, o próprio Espírito, ele testemunha ao nosso espírito que somos agora filhos de Deus. Amém? Então, a primeira bênção, eu quero que você vai pegando isso aí, porque isso aqui é importante para a tua vida e vai mudar aí a maneira de você pensar sobre o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Então, olha, a segunda agora. A primeira, você tem certeza que é salvo, tá bom? A segunda, ela nos traz entendimento. Por que nos traz entendimento? Através do Espírito Santo, as palavras na Bíblia, elas ganham sentido. Nós passamos a entender as coisas espirituais. E isso é um fato que acontece com todos que leem a Bíblia. E eu quero te mostrar isso lendo também na palavra. Isso aqui é um estudo que eu preparei com muito carinho para você, tá bom? Tudo que você quer aprender na Bíblia, se você quiser, fique aqui nesse canal que você vai aprender. Abra comigo primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 12 e 13. Vai nos dizer assim, ó, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O 13 diz,
Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha só que forte isso aqui. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Isso é muito maravilhoso. Olha, se o Espírito Santo, quando entra em nós, quando ele entra, ele tem esse trabalho de nos fazer entender, de nos dar entendimento. Né? Eu já ouvi, talvez você também já ouviu alguns relatos, alguns comentários de alguém que fala assim: olha, irmão, eu não consigo ler a Bíblia. Quando eu leio, não entendo nada, não sei de nada do que está escrito ali e depois já esqueci tudo. Porque essa pessoa, ela ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, ela não aceitou Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, e esse seu entendimento, ele não tem fruto algum, fica infrutífero. Ele só passa a entender quando ele entrega a vida ao Senhor e o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Porque, Paulo vai dizer assim no verso 3, que delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Uma pessoa, ela adquire conhecimento estudando, né, na faculdade, escolhendo lá o seu curso, e essa pessoa, ela fica uma pessoa muito eloquente, né? Como vocês podem observar aqui, eu não tenho essa eloquência de falar e de colocar palavras bonitas, eu sou simples. Porém, uma sabedoria humana, ela traz isso na vida do homem. O homem fica, né, fala bonito, tem umas palavras bonitas, porém o Espírito Santo, ele nos ensina uma sabedoria que não é do homem. Paulo diz, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Tem coisa que quem não é espiritual, ele não vai entender. Você pode falar para ele 1000 vezes, ele não vai entender. Eu não entendi isso, porque ele não é espiritual. Se nós voltarmos novamente no verso 12, Paulo diz, nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas recebemos um procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Ele deu gratuitamente para mim, deu para você. Basta você querer aprender e ir a fundo na Bíblia, tá bom? Então, a segunda coisa, ele nos traz entendimento. A terceira bênção, ela nos une ao corpo de Cristo, nos une com a igreja. A partir do momento da conversão, que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós ficamos imediatamente unidos em Cristo e com a igreja. É o que nós vamos ver lá em Efésios, Paulo escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4 e o verso 3, diz assim, faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. O verso 5 diz, há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Amém? Paulo dá um ensinamento muito forte aqui para nós nesse sentido, de que façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, esse Espírito Santo, ele nos traz essa unidade, ele nos une com a igreja. Talvez alguém pode pensar assim e falar, mas hoje as igrejas estão todas desunidas, não tem união. Realmente, tem uma série de coisas que acontece nas igrejas que não condiz com a nossa realidade. Mas nós, a partir do momento que nós ganhamos esse conhecimento, buscamos o conhecimento da verdade, nós passamos a não dar ouvido a esse tipo de coisa e seguir somente aquilo que o Senhor diz para nós. Porque quando eu tenho conhecimento, eu não sou enganado. Eu falo muito isso para os irmãos que eu tenho contato, para os irmãos que têm a oportunidade de estar comigo nos cultos. Eu falo, gente, vocês precisam ter conhecimento da Bíblia para que vocês não sejam enganados. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, ninguém mais te engana. Então, essa unidade do corpo, essa unidade na igreja, somente o Espírito Santo que faz conosco. E Paulo ele vem dizendo, no verso 4, ele diz, porque há um só corpo
e um só Espírito. Que corpo é esse? É Cristo. É Cristo Jesus é o corpo. Nós somos os membros desse corpo. E infelizmente nós vemos, vou dar um exemplo aqui de membro, né? O nosso corpo é formado por vários membros. E a gente nunca viu o dedo da mão ficar brigando com o dedo do pé, um querendo brigar com o outro, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo ser melhor do que o outro. Nós nunca vimos isso. E por que quando nós estamos ligados no corpo de Cristo essas coisas têm que acontecer? Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas assim, o foco aqui é as bênçãos, né, do Espírito Santo. Eu quero que você fique ligado nisso. Mas quando o Espírito Santo está em nós, ele nos une ao corpo de Cristo e nos une à igreja. Amém? Agora vem, isso mesmo, vem aquela segunda parte na qual eu falei no início do vídeo, são duas partes, na conversão, que você recebe o Espírito Santo, e uma segunda parte quando você é cheio do Espírito Santo. E isso tem causado um grande conflito em muitos irmãos ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que você acompanhe aqui essa palavra e fique bem ligado, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar contigo. E no final desse vídeo, não se esqueça, no final do vídeo você vai entender como que você pode fazer para buscar o Espírito Santo. Tá bom? Olha, Efésios, no capítulo 5, Paulo também escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 8, ele nos diz assim, ó: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Ao invés de eu me encher de outras coisas, ao invés de eu me encher de vinho, de bebida, eu seja cheio do Espírito Santo. E aí nós vamos começar a ver o restante dessas 7 bênçãos. Que nessa fase agora você vai ver que tem manifestações que são diferenciadas das manifestações que nós vimos na primeira parte, tá bom? Que é na parte da conversão, quando você aceita Jesus. Olha, número 4, quarta bênção. Ó, nesta fase, o crente ele perde o medo totalmente, ele perde a timidez, ele fala de Jesus, ele tem encorajamento, ele é encorajado a falar de Jesus porque ele teve um encontro com Jesus. Quando nós falamos desse encorajamento de ter um encontro, nós lembramos da vida do Saulo, do Paulo depois, mas quando ele, a partir do momento que ele estava indo perseguir os cristãos, levando carta aos governadores para prender os cristãos, esse Paulo, então, ele tem um encontro com Jesus. A partir dali, aquele encontro que Paulo teve com Jesus, ele foi encorajado pelo Espírito Santo de Deus a levar a palavra aos gentios. E aonde as pessoas olhavam e diziam assim, não, você perseguia os cristãos, os próprios cristãos tinham medo de Paulo. E aí, de repente, ele começa a pregar Jesus. Ele agora estava encorajado, melhor dizendo. E aí, nós podemos comprovar um verso sobre encorajamento. Se você for procurar na Bíblia, tem inúmeros versos sobre encorajamento do Espírito Santo, tá bom? E manifestações tremendas também do Espírito Santo. Ó, Atos capítulo 4 e o verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o verso de número 31. Depois de orarem, olha só, o que a oração pode fazer na vida de uma pessoa. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Ou seja, tinha mais de uma pessoa, certo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Encorajamento. A Bíblia diz que eles estavam em um lugar e eles começaram a orar, e de repente tremeu o lugar. Isso é uma experiência maravilhosa. Não sei se você que já teve essa experiência, você sabe como é que é. Vem aquele frio aqui e você se arrepia inteiro, dá um frio na espinha, como a gente costuma dizer. Mas isso é algo que também o crente precisa controlar. Um pouco mais para baixo eu vou falar um pouco dessas manifestações hoje nos nossos dias que chega a causar espanto e tem algumas coisas que não condiz com o que a Bíblia nos diz. Então, veja bem, oração. Está reunido em oração. A Bíblia diz que o lugar tremeu
e todos foram cheios do Espírito Santo e passou a ter coragem. Eles foram encorajados a levar a palavra. Isso acontece muito com os jovens. Tem muitos jovens, né, que eles vêm para a igreja, se convertem, rapidamente eles têm essa experiência com o Espírito Santo e eles passam a perder totalmente o medo, totalmente a timidez. Tem muitas pessoas que é tímida ao falar em público, mas esse jovem, quando ele tem o Espírito Santo de Deus e é batizado no Espírito Santo dessa forma, com esse momento maravilhoso, a pessoa perde a timidez e ela agora começa a focar realmente na obra de Deus, em pregar Jesus, porque ele teve uma experiência transformadora. Irmão, então quando eu tenho o Espírito Santo na conversão, não é uma experiência? É uma experiência excelente. Porém, isso é um dom. Um pouco mais abaixo do vídeo. Fique nesse vídeo aí que você vai entender sobre isso daí um pouco mais. Amém? Quinta bênção, capacitação. Olha só. Esta é mais uma atribuição do batismo no Espírito Santo, que ele nos capacita, ele nos dá crescimento na igreja. Você começa a evangelizar, buscar almas através de uma capacitação. Que tipo de capacitação? Porque você começa a ler a Bíblia, você começa a entender e aí você está capacitado em levar a palavra para alguém, devido a essa experiência que o Espírito Santo começa a te dar dia após dia. Nós podemos comprovar isso em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 19 e o verso de número 6, Atos dos Apóstolos, número 19 e o verso de número 6 diz assim, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizarem. Ô glória! Olha bem, Paulo impõe as mãos sobre eles e eles começam a falar em línguas, em outras línguas. Se você quer saber mais um pouquinho sobre as línguas estranhas, eu vou deixar aqui, bem aqui um link na descrição desse vídeo, para que você possa entender um pouco mais sobre esse falar em línguas. O que é esse falar em línguas? Tá bom? Por quê? Isso trouxe encorajamento para a vida daquelas pessoas que agora eles, puxa vida, nós estamos falando uma língua diferente, ou algo que a gente nunca falou, e é algo do Espírito Santo, como aconteceu lá em Atos 2, no capítulo 2, e vai estar nesse vídeo que eu estou falando aqui da descrição. Então, ele nos traz capacitação, ele te capacita a partir do momento que você tem essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Amém? Tá entendendo? Tudo bem até aqui? Sexta bênção. Ele revela o profundo. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é lindo. Quem lê a Bíblia sabe que é algo assim que o Espírito Santo te revela algumas coisas que você fica assim atônito, estagnado. Nessa última, o Espírito Santo ele nos ajuda revelando o profundo e oculto da palavra de Deus. Vamos ver isso? Vamos ver lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo a sua carta, 1 Coríntios no capítulo 2 e o verso de número 10, tá bom? Lembrando, irmãos, tem muitas pessoas que sabem, mas tem outras que não sabem. As passagens que eu li até aqui, eu li passagens do Novo Testamento, tá bom? Tem gente que não sabe. Fala, pastor, mas eu sei onde está. Tudo bem, se você sabe, fica tranquilo, mas tem pessoas que não sabem. Quando você fala na carta de Paulo, 1 Coríntios, a pessoa fica perdida sem saber se esse livro está no Velho ou no Novo Testamento. Mas eu estou lendo aqui o Novo Testamento, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e o verso 9 e 10 diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O verso 10 diz, mas Deus o revelou a nós por meio de quem? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Eita glória! Teve um tempo atrás, eu enviei um texto para uma pessoa muito estudada aí na área do ensino, e eu mandei um texto e a pessoa me respondeu e falou, olha, eu não entendi nada desse texto, porque não tem isso aqui,
mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Irmãos, eu tenho tido experiências maravilhosas de estar lendo a Bíblia. Eu já li algumas vezes, não estou falando isso para me exaltar, mas só para que você entenda o que o Espírito Santo faz a partir do momento que você começa a ler a Bíblia. Tem passagem na Bíblia que você lê e de repente você volta a ler novamente e você olha e fala, mas espera aí, como que eu não vi isso daqui? Parece que não estava, aquela passagem não estava na Bíblia e você entende naquele momento. O Espírito Santo ele te dá uma capacitação tão profunda naquele verso que você começa a entender. Tem passagens no Antigo Testamento que eu olho e eu falo, meu Deus, isso aqui é Jesus puro, isso aqui é a cruz puro. E na primeira vez, eu não passou despercebido. Eu essa semana até repostei, né, uma postagem no Facebook de uma senhora que já havia lido a Bíblia, se não me engano, 60 e algumas vezes, 69 vezes, e todas as vezes Deus dava uma palavra diferenciada para ela. E é assim que é a Bíblia. Ele nos aprofunda, o Espírito Santo nos ajuda a aprofundar bem mais a fundo dentro da palavra. Porque Paulo diz aqui, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí ele termina dizendo, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Só o Espírito Santo para fazer isso na sua vida e na minha vida. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui hoje. Jamais. Mas a partir do momento que eu tive uma experiência, que eu deixei ele entrar na minha vida, houve a transformação. E hoje eu consigo. Até tem alguns textos que eu fico, Senhor, orando a Deus para que Deus me revele. Senhor, me revele isso aqui porque eu não entendi. Mas tem alguns textos que você já lê e o Espírito Santo já te dá um entendimento na hora e profundo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Olha, sétima e última bênção. Estamos terminando, tá bom? Sétima e última. Depois dessa experiência maravilhosa que o cristão tem, ele passa a ser dedicado mais à obra. Ele passa a querer ir para a igreja, ele passa a querer evangelizar, como eu falei, ele passa a querer buscar os jovens para a igreja, ele vai lá na comunidade, ele quer ir na cadeia, ele quer ir em todo lugar, ele sobe monte, ele desce monte, Por quê? Ele teve uma experiência maravilhosa, teve uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. E esse crente agora, ele passa a ter mais coragem, ele passa a ter grande interesse em conhecer as coisas de Deus. E é aí que ele realmente conhece. É aí que ele tem alguém que está na igreja há tanto tempo e nunca buscou profundo em estudar. E aí vem um jovem, vem uma jovem, e ele começa a buscar profundo e ele tem experiências maravilhosas com Deus. E alguém olha e fala, nossa, essa daí chegou um dia desse na igreja, já está louvando no grupo, já está tendo oportunidade, já está indo evangelizar, já está indo fazer isso, fazer aquilo, porque ela procurou fazer a vontade de Deus, ela foi a fundo, ela deixou o Senhor entrar no seu ser e mudar a sua vida. Deixa o Espírito Santo hoje entrar na tua vida e transformar ela no nome de Jesus, que você vai ver que você vai ter experiências extraordinárias através do Espírito Santo. Amém? Olha o que Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, verso 23 e 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24, diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que coisa maravilhosa. A sétima bênção, ela vai nos dizer que, nesse sentido da dedicação, façam tudo de todo o coração.
Eu já passei por isso em algumas congregações que passei, não foram muitas, mas já passei, de as pessoas olharem feio assim e falar, ixi, esse irmão chegou agora, já está querendo, né? Mas não é, é porque a gente começa a entender, se dedicar à obra de Deus, não olhar para o homem. E é isso que eu tenho aprendido, eu e a minha esposa, a minha família, nós temos pensado muito nisso, em fazer a obra de Deus e não olhar para o homem. Porque se eu for olhar para o homem, eu vou cair. Porque o homem não tem nada para me dar. O homem não tem poder para me salvar. Então, Paulo diz assim, ó, façam isso de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Não faça nada na sua igreja, não faça nada na obra pensando que você vai agradar o seu pastor, que você vai agradar a missionária, a irmã do ciclo de oração. Não façam, façam para Deus. Desde que as pessoas falem que você está se metendo, que você está metendo o bico, não, mas faça a obra de Deus. Deixe o Espírito Santo que está te impulsionando, deixa ele agir na tua vida. Amém? Mas, irmão, e agora o que eu faço? O que eu faço? Já busquei tanto o Espírito Santo, já clamei, já orei, já subi monte, desci monte, fui em vigília, fiz campanha e nada de falar em línguas. Aí eu te falo, não existe uma maneira, uma fórmula mágica para seguir. Não tem um passo a passo para que você possa buscar o batismo no Espírito Santo. Então não posso buscar? Pode. Eu vou te mostrar agora. Ó, 1 Coríntios 12, o verso 11. Porque tem muitas pessoas, não, irmãos, ou vamos orar aqui e Deus vai te batizar com o Espírito Santo agora, você vai falar em línguas, é agora. Não. Olha só o que Paulo diz, ó. 1 Coríntios 12 e o verso 11 diz assim, ó. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, não é a tua vontade. Ei, você está buscando, mas não é a tua vontade, é a vontade dele, é a vontade do Senhor. No momento certo, se ele achar que você deve receber esse dom de falar em línguas através do Espírito Santo, você vai falar. Mas se não, não é eu colocando a mão na tua cabeça, não é o pastor colocando a mão na tua cabeça, o irmão do lado, a irmã do lado. Não, é no momento que Deus quiser, ele vai te batizar no Espírito Santo para você falar em línguas. Mas fique tranquilo que você tem o Espírito Santo. Tá bom? Se você for ler Gálatas 5, verso 22, você vai ver lá os frutos do Espírito. Tá? Os frutos do Espírito Santo. Essa manifestação poderosa do Espírito Santo de falar em línguas é um dom e nem todas as pessoas têm. Tá bom? Às vezes você tem o dom de cuidar, o dom de amar, que o Espírito Santo te dá isso, mas você não tem o dom de falar em línguas. Tá bom? Ó, não é na minha vontade, é na vontade do Senhor. Ó, se você se arrependeu e aceitou Jesus como seu Salvador, você já tem o Espírito Santo dentro de você, como eu falei lá atrás. Mas se você quer ficar cheio do Espírito Santo, conte isso para Deus. Na Bíblia, algumas pessoas, elas ficaram cheias do Espírito Santo quando os líderes oraram, como a gente pôde ver aqui que Paulo impôs as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Outras pessoas simplesmente receberam quando estavam orando. Então, de repente, você pode estar orando aí e você começar a falar em uma nova língua. Como eu falei, precisam tomar cuidado com isso. Hoje, infelizmente, nos nossos dias, esse falar em línguas se tornou uma coisa que tem líderes até que ensinam, falam, olha, não, você precisa, eu vou te ensinar a falar em línguas. Não é nada disso, a Bíblia não ensina dessa forma. Então, tome muito cuidado com isso daí, tá bom? Então, irmão, o que eu faço? Conta para o Senhor. Fala para ele que você quer falar em línguas, que você quer falar em uma nova língua. Eu tenho certeza que ele vai, se for da vontade dele, ele vai te dar. Mas não é na nossa vontade, não é no nosso querer, tá bom? Então, eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, que o Espírito Santo tenha testificado aí com o teu espírito e isso te ajude a cada dia a caminhar na obra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.